Bem-vindos ao único duelo de grandes mestres africanos na Olimpíada de Xadrez Chennai 2022. Como sabem, a África tem poucos grandes mestres. O Egito domina a elite do xadrez africano com 8 grandes mestres, sendo 6 homens e 2 mulheres, que por sinal são irmãs. A África do Sul tem apenas um único grande mestre. Assim, quando na rodada 6 o Egito enfrentou a África do Sul, teve então esse duelo entre o número 1 da África e o número 1 da África do Sul. Falo dos grandes mestres Amin Bassen e Kenny Solomon. Como foi então esse grande embate? É o que veremos agora. O Kenny jogou de brancas e abriu com o peão do rei e enfrentou a defesa moderna do Amin. Cavalo C3 entrando na variante principal da defesa moderna. C6, cavalo F3, D6, H3, cavalo F6, bispo E3, os dois buscando o desenvolvimento rápido das peças. B5, o Amin lutando pela ala da dama. Bispo D3 e ambos fizeram os roques. Cavalo de B, D7, torre E1, E5 e veio a primeira ruptura no lance 10. A4, o Kenny está contestando a ala da dama e o Amin decidiu a variante de avanço, ainda ganhando tempo sobre o cavalo que pula logo para E2. Dama E7, dando apoio no peão ao mesmo tempo em que desenvolve mais uma peça. Dama D2, de olho em eliminar o bispo do fianqueto, que funciona como um ótimo zagueiro, mas o Amin não se impressionou, porque se ele não quisesse a troca, simplesmente tiraria a torre de F8. Ao invés disso, consolidou a defesa do peão de B e veio o bispo H6 e depois do torre D8 caiu da zaga. Cavalo G3, agora o Solomon quer mobilizar as peças para a ala com o rei mais fragilizado. Cavalo E8, visando dar espaço para o F6, fechando tudo. Dama E3, F6, mas o Solomon não desiste. H4 vai querer abrir a todo custo as defesas do rei. E com esse perigo à vista, o Amin quer trocar as damas, mas o Kenny diz: não, 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 my friend, não vamos trocar as damas porque eu estou te atacando. Cavalo F8, o Amin vai se defendendo quanto pode e mobiliza as peças para a ala do rei. H5, cavalo E6, H6 cheque. Agora o Kenny tem um peão pivô. Falta chegar com a dama em G7, o que no momento está difícil, uma vez que a posição está fechada, apenas a coluna D aberta. Estamos no lance 21 e houve apenas uma única troca de peões. Segue uma sequência de movimentos com cavalos. Cavalo E2, cavalo D6, cavalo D2, cavalo G5, cavalo B3, dama atacada, vai para A7, cavalo G3, bispo D2, cavalo D2, cavalo F7 e nesta posição o Kenny, que vinha jogando tão bem, que estava colocando em jeito o número 1 da África, cometeu então esta gafe com o cavalo F3, permitindo a troca e fragilizando a defesa do rei. Agora a vantagem é do Amin, ou seja, o jogo virou. Seguiu então cavalo G5, já que este peão ficou dobrado, virou alvo. Dama E3 defendendo o peão, ao mesmo tempo propondo a troca de damas. E agora o Amin tem uma decisão por fazer: manter as damas no tabuleiro e aproveitar que o rei branco está exposto para atacar, ou trocar as damas e entrar numa variante
em que ganha o peão de H, criando um peão passado e tentar lutar neste final. E acabou optando pela segunda opção. Trocou as damas, atacou o peão de H, que não tem defesa, depois do cavalo E2, G5, rei G2, se preparando para defender o peão de H, caiu então este peão. Acabou sendo também uma boa decisão do grande mestre egípcio. Torre H1, se tirar o cavalo, cai o peão de H, por isso o rei teve que aproximar. Cavalo G3, cavalo G8, cavalo H5 cheque, rei G6, torre E1 para poder dobrar na coluna H, mas depois do B3, a torre teve que voltar, já que o Kenny não poderia capturar o peão, senão caía o bispo. Torre de B8, dando suporte ao peão que já estava defendido pelo bispo. C3, o Kenny opta por avançar este peão e tentar apertar depois o peão avançado. Torre D7, o Amin quer dobrar em B ou em D. Cavalo G3, o Kenny vai manobrar o cavalo para tentar apertar o peão avançado. A dobradinha veio na coluna D, apertando o bispo, que teve que ir para E2, mas permitiu a invasão. A torre teve que ir para B1, defendendo o peão ameaçado. Cavalo E7, cavalo F1, atacando a torre, que teve que voltar para D7. C4, fechando o contato do bispo com o peão, deixando o peão mais vulnerável, já que não pode mais ser defendido por outros peões. Por isso, torre B8, mas depois do torre C1, rei F7, bispo D1, ficou mais difícil defender o peão de B, porque se levar a torre para B7, vai chegar o torre C3 e o peão vai acabar caindo. Por isso, o Amin decidiu aceitar que o peão vai cair, priorizou a manobra do cavalo e caiu o peão de B, mas agora esse cavalo vai fazer um percurso vitorioso com cavalo F4 cheque, rei H2, cavalo D3 atacando a torre, torre C3 e cavalo C5 mortal. Se coloquem na posição do Kenny e façam qualquer lance. Praticamente o Kenny não tem lance nesta posição. O bispo não pode se mover, senão cai o peão de B e a posição vai desmoronar. Nenhuma das torres pode se mover, nem na fileira, com o cavalo aqui, nem na coluna, porque cai o bispo. Os peões estão todos bloqueados. A única exceção é este peão, mas se mover vai cair. As únicas peças que podem se mover no momento são o rei e o cavalo. Mas o cavalo vai se mover para onde? O único lance seria o G3, já que o D2 está controlado pela torre. Mas se fizer G3, e daí seguiria o H5 e vejam que esse peão não está caindo, porque senão leva o torre H8 e cai o cavalo. Talvez poderia trocar o cavalo pelo bispo, mas além de piorar a sua estrutura de peões, tem este peão passado. A outra opção seria o lance de rei, mas vai apenas ficar passando lances enquanto dá tempo da torre ir para H8 e apoiar o avanço do peão passado. Não daria para mais nada. Por isso, o grande mestre da África do Sul, Solomon Kenny, após o cavalo C5, decidiu que era hora de acabar com esse sofrimento e assim abandonou esta partida. Praticamente equilibrada em termos de número de peças, porém a vantagem posicional foi decisiva e garantiu a vitória do grande mestre egípcio.
Com essa vitória, o GM Amin Bassen ajudou a equipe de Egito a vencer a África do Sul por 3-1 na sexta rodada da Olimpíada. Que partidaça! Então, esse foi o desfecho do único duelo de grandes mestres africanos na Olimpíada de Xadrez Chennai, Índia 2022. Espero que tenha gostado do vídeo. Voltamos aqui com mais conteúdo relacionado ao xadrez africano. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.